E o Seabra que detonou no pós-jogo. E olha o que ele falou do Cruzeiro após o Cruzeiro vencer o time dele. Olha aí. Também entendo que o Cruzeiro fez muito antijogo e o antijogo foi corroborado e permitido pela arbitragem. O Matheus Pereira teve um atendimento de 3 minutos e meio no chão. 3 minutos e meio no chão. Antes teve um do Gerson de 1 minuto, aí é 4 minutos e meio. Sem falar todos os tempos de reposição de tiro de meta desde o primeiro tempo do Otávio, que muitas vezes a bola ficou 20 segundos parada, porque no final do jogo ele estava cansado e ele queria descansar. Essa é a verdade. Matou todas as transições porque ele não tinha condição física de acompanhar o ritmo do jogo. Então, houve uma conivência tremenda com o antijogo do Cruzeiro, e eu entendo que isso é um desrespeito com o Curitiba enquanto mandante, porque quando a gente joga fora, nenhum time tem esse privilégio. O Thiago Santos, numa primeira situação com uma falta de transição, tomou amarelo. O Gerson fez falta igual, tomou cartão de crédito. Tá certo? O único cartão que ele tomou foi de crédito, porque ele pôde parar 5, 6 transições, parcelou e nem o amarelo ele recebeu, ele só ganhou o cartão de crédito. Quis ideia do Seabra, hein? Primeira vez que eu vejo o Seabra falar do Cruzeiro dessa forma, hein? Querer questionar o Cruzeiro, detonar. O Cruzeiro que lançou o Seabra pro futebol, né? Vamos ser bem honestos aqui. Antes era da base do Cruzeiro ali. O Cruzeiro subiu graças ao Ronaldo na época, fez um excelente trabalho no Cruzeiro. Depois chegou o Pedrinho. Pedrinho não entendia que ele tinha o tamanho do Cruzeiro e mandou ele embora, né? Ele fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino, foi passando pelos clubes aí até chegar agora no Curitiba, né? Antes de eu trazer esse vídeo completo, sem os cortes aí, completinho pra você, o que falou o Seabra, deixa o like pra ajudar a gente aí, por gentileza, deixa o like, fortalece nosso trabalho. Nossa meta lá embaixo é 700 likes, tá certo? Inscreva-se no canal também, clica no hypar pra ajudar a gente a alavancar esse conteúdo aqui na plataforma. E se hypar, comenta que você hypou, deixa aí embaixo, eu tô hypando pra ajudar o canal, pra fortalecer, pra ajudar o seu canal aí, aquele de cruzeirense pra cruzeirense. Deixa um comentário aí, que eu vou estar também deixando um comentário te agradecendo pelo apoio, pela moral. Se não tiver o hype, é só comentar hype aí embaixo, HYPE. Eu vou saber que você não tinha um hype, mas gostaria de ajudar o canal. Beleza? E também aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando o nosso canal. Vamos continuar acompanhando aqui e agora trazer tudo que falou o Seabra sobre o Cruzeiro, trazer para vocês. Simbora, vamos lá. Estava com uma boa recuperação, a gente teve uma boa recuperação, mas na hora de ter uma prontidão mental para se posicionar, para manter o nível de atenção, a capacidade de trocar de ritmo, de fazer as coisas com sincronia, a gente foi um carro a álcool no começo do jogo, tá certo? Mas aos poucos a gente conseguiu ir acertando isso. Melhorou muito durante o primeiro tempo, se você for ver, a gente teve roubadas de bola, teve várias oportunidades de transição contra a equipe do Cruzeiro partida, né? E a gente volta no segundo tempo mais ajustado para atacar, mais ajustado para defender, com um nível melhor de agressividade e jogando melhor. E aí aconteceu um fator que... Eu não acho que o Curitiba jogou melhor. Eu acho que o Curitiba, como mandante, ele tinha que se impor mais, né? Ir mais para cima do Cruzeiro. E ele só fez isso depois que tomou o gol. E aí ele partiu para cima do Cruzeiro. Na maioria do tempo, ele estava só no contra-ataque, ali se defendendo e saindo na boa. E com certeza, e você tem mais chances de chutar dessa forma, quando joga dessa forma, mas quem parecia estar jogando em casa é o Cruzeiro. O Cruzeiro que joga, na minha opinião, melhor fora de casa. Os jogos que ele fez contra o Internacional e o Coritiba é prova disso. Fora de casa, 6 pontos até agora, depois da volta, né? Após essa pausa que aconteceu. Então, os 2 jogos que o Cruzeiro fez fora de casa já tem 6 pontos. E em casa perdeu pro Botafogo. Então o Cruzeiro faz um jogo melhor fora de casa, né? E pra mim, quem era o visitante ali era o Coritiba, cara, na minha opinião. Funciona, que é você acabar sofrendo um gol no momento que você está melhor no jogo. E aí o jogo ficou a caráter do Cruzeiro. Se defender, jogar em transição, aproveitar se defender, que o tempo passa a nossa inquietação, isso, o tempo vai passando e muitas vezes você vai se precipitando e tomando decisões que podem não ser a mais assertiva e vai gerando transições para o adversário que é muito forte nisso, tá certo? Então, também entendo que o Cruzeiro fez muito antijogo e o antijogo foi corroborado e permitido pela arbitragem, né? Então isso não pode acontecer aqui. Matheus Pereira teve um atendimento de 3 minutos e meio no chão. 3 minutos e meio no chão. Antes teve um do Gerson de 1 minuto, aí é 4 minutos e meio. Sem falar todos os tempos de reposição de tiro de meta desde o primeiro tempo do Otávio, que muitas vezes a bola ficou 20 segundos parada.
Então, houve uma conivência tremenda com o antijogo do Cruzeiro, e eu entendo que isso é um desrespeito com o Curitiba enquanto mandante, porque quando a gente joga fora, nenhum time tem esse privilégio. A gente não tem esse privilégio como visitante contra ninguém. Né? Cara, o jogador do Curitiba deu um tranco no Matheus Pereira pelas costas, acho que meio que uma joelhada, uma pernada, né, no Matheus Pereira pelas costas. Ele nem cartão amarelo tomou, cara. Nem cartão amarelo tomou. Além do que, se você for ver, o Thiago Santos, numa primeira situação com uma falta de transição, tomou amarelo. O Gerson fez falta igual, tomou cartão de crédito. Tá certo? O único cartão que ele tomou foi de crédito, porque ele pôde parar 5, 6 transições, parcelou e nem o amarelo ele recebeu, ele só ganhou o cartão de crédito. Tá? Então, assim, são fatores que geram irritação dentro do campo, geram irritação dos jogadores. E quando você tem uma arbitragem que no final do jogo pica o jogo com um monte de... Esse discurso de mal perdedor, cara. O discurso de mal perdedor, quando... O Seabra sempre foi assim. Eu lembro dele no Cruzeiro e lembro que ele era um mal perdedor. Ele achava que as ideias dele sempre eram boas, as ideias por ser um estudioso, um cara de faculdade, ter isso, aquilo outro, ele sempre tinha as ideias boas. E que nunca ele era o problemático, nunca é ele que tinha um defeito, é sempre o outro que tinha um defeito, e ele nunca aceitou que ele perdia o jogo. Era sempre tinha alguma coisa que acontecia pra derrota vir. Nunca era ele o defeito, é sempre o outro o defeito. Então agora ele tá colocando a culpa na arbitragem, colocando a culpa no Cruzeiro, que o Cruzeiro tava ali picando o jogo, parando muito, paralisando o jogo a todo momento, e que isso atrapalhou o jogo do time dele. E na verdade não, o time dele procurou o jogo só depois que tomou o gol. O time ficou na retranca e jogando nos contra-ataques. Chutou o mesmo tanto que o Cruzeiro, mas o que muda isso? A posse de bola ficou para quem? Quem teve mais posse de bola, quem teve o controle do jogo. Se o Cruzeiro teve mais posse de bola, teve mais finalização, o Cruzeiro teve as duas ações mais fortes do jogo. Você que é um homem dos números deveria saber disso, viu, Seabra? De falta. Uma situação que era uma bola nas costas para a gente gerar uma transição, para gerar um ataque de gol. O árbitro marca a falta para o Cruzeiro, ninguém nem entendeu para onde ele tinha marcado, ele inverteu uma falta que nem falta era uma vantagem para a gente. Porque no final do jogo ele estava cansado e ele queria descansar. Essa é a verdade. Matou todas as transições porque ele não tinha condição física de acompanhar o ritmo do jogo. Tá certo? Então, eu não vejo isso acontecer quando a gente é visitante. Tá certo? Então, a gente... são fatores que, junto de estar correndo atrás, numa situação que você está pressionado pelo relógio, também contribuem com a irritabilidade, com a dificuldade de ser assertivo em tomadas de decisão, porque a gente precisa ter o equilíbrio emocional e o discernimento para manter a assertividade das escolhas, dos apoios, do posicionamento, da ocupação de espaço. E a gente não conseguiu, no final do jogo, com todo esse cenário, empurrar o Cruzeiro por mais tempo. A gente teve momentos que pressionou, teve momentos que pesou a área, mas, ainda assim, sofremos algumas transições, ainda assim, algumas faltas foram marcadas para o Cruzeiro, impressões pós-perda nossa, no campo de ataque, e houve conivência com todo o tempo para o Cruzeiro fazer essas reposições, e isso quebrou o nosso ritmo para poder exercer uma pressão e ficar em cima dele. Então, a gente precisa saber lidar com esse tipo de cenário em final de jogo, para que a gente tenha lucidez, para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Tô falando, ele sempre teve essa postura de não reconhecer o erro. Não reconhecer o erro. No Cruzeiro também, isso é que eu tinha... Assim, gostava do Seabra, né? Até lembro, muita gente comenta sobre o Seabra aí, nos comentários quando eu tô fazendo live e tal. E eu sempre falo isso, não é por causa do jogo de hoje, não. Mas um defeito gigante do Seabra, uma coisa que o torcedor pegou um pouquinho de ranço, jogar mal, não ganhar o jogo e depois na coletiva não reconhecer o erro. Não falar assim, agora jogamos mal realmente, vamos recolher os cacos, levantar e vamos trabalhar para no próximo melhorar. Não, ele não aceitava que ele errou, ele sempre tinha alguma questão ali do outro que atrapalhava o serviço dele, entendeu? É sempre o outro que atrapalhava o serviço dele, ou era arbitragem, ou era alguma questão ali que o jogo travou o jogo inteiro, catimba daqui, alguma coisa.
nunca era ele o errado, porque era um estudioso, que não sei o quê, sempre tá 100% correto. Aquele, como é que eu vou dizer, às vezes se achar um pouco, né, por tudo, mas no final a gente que tá assistindo, né, a gente vê as imagens, a gente assiste o jogo, a gente vê tudo. O Cruzeiro, pra mim, foi superior boa parte do primeiro tempo, perdeu um pouquinho das ações ali no final do primeiro tempo. No segundo tempo voltou, teve o controle de jogo, o jogo ficou um pouco igual, depois o Cruzeiro achou o gol, e ali o Cruzeiro tinha um resultado debaixo do braço. Pra que o Cruzeiro vai? E mesmo assim o Cruzeiro foi algumas vezes lá no ataque, perdeu o gol na cara, foi o caso do Felipe Moraes que perdeu um gol feito na cara do gol. E o Cruzeiro foi superior. Você pega o número de chutes, o Cruzeiro teve mais chutes pro gol, pega a posse de bola, o Cruzeiro teve mais posse de bola, pegue passes certos, quantidade de passes, você pode pegar. A única coisa que o Coritiba teve a mais do que o Cruzeiro foi escanteios. Mas o Coritiba não converteu escanteios em gol. Então, por que adiantou? Foi à toa, perda de tempo escanteio pro Coritiba, né? Fora isso, o Cruzeiro foi superior na minha opinião. Mas o que você pensa, hein? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Nossa meta aqui, ó, 700 likes para você ajudar o nosso trabalho aqui. Deixa o like, clica no hypar. E se hypar, comenta aí que você hypou. Deixa um comentário, eu tô hypando pra ajudar o canal, pra fortalecer. Aqui é de cruzeirense pra cruzeirense. Eu vou também deixando um comentário te agradecendo pelo apoio, pela moral. Certinho? Se não tiver o hype, é só comentar hype aí embaixo. HYPE. Vou saber que você não tem o hype, né? Mas gostaria de ajudar o canal. Vou estar também deixando um comentário te agradecendo. Inscreva-se no nosso canal, clica no hypar. Comenta bastante também, deixa a sua opinião sobre o CA, o que você achou disso tudo aí, dessa vitória do Cruzeiro, tá? E aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal, tá certo? Um abraço, galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer. Tamo junto, fique com Deus, fui!